Antes de começar, deixa eu te perguntar. Você já foi desacreditado por sonhar diferente? Então fica até o final. Essa história pode ser sobre você. Ela sempre foi vista como a jovem responsável da família. Desde cedo, estudava sem reclamar e seguia todas as regras. Acordava cedo, cumpria horários e fazia tudo corretamente. Os familiares diziam que ela tinha futuro garantido. Ela acreditava que agradar a todos era o caminho certo. O orgulho da família vinha do esforço silencioso dela. Mas ninguém perguntava o que ela realmente queria. Enquanto estudava, ela observava os primos já formados. Todos tinham empregos fixos e salários estáveis. A família sempre usava eles como exemplo. Diziam que aquele era o único caminho seguro. Ela ouvia em silêncio e concordava com a cabeça. Por dentro, algo parecia fora do lugar. Mesmo assim, continuava tentando se encaixar. Não se esqueça de se inscrever e fica comigo até o final. Porque ninguém acreditou nela. E o que ela construiu vai te surpreender. Os estudos ocupavam quase todo o seu tempo. Livros, provas e cobranças faziam parte da rotina. A família reforçava que estabilidade era tudo. Trabalho fixo significava sucesso para eles. Ela repetia isso para si mesma todos os dias. Mas o coração não acompanhava esse discurso. Havia um vazio que ninguém percebia. À noite, quando ficava sozinha, ela refletia. Pensava se aquela vida era realmente para ela. Sentia medo de decepcionar quem amava. Sentia medo de escolher errado. Mas também sentia medo de viver presa. A ideia de repetir a vida dos outros assustava. Algo dentro dela pedia mudança. Foi nesse período que ela conheceu o marketing digital. No começo, parecia apenas curiosidade. Ela via pessoas trabalhando de qualquer lugar. Falavam sobre liberdade financeira e geográfica. Aquilo despertou algo que ela nunca sentiu antes. Era diferente de tudo que a família ensinou. Era a primeira vez que se sentia viva. Ela começou a estudar escondida sobre o assunto. Assistia vídeos e lia conteúdos durante a madrugada. Quanto mais aprendia, mais sentido fazia. Percebia que existiam outros caminhos possíveis. Não era preguiça, nem ilusão. Era desejo de liberdade e autonomia. Mas contar isso parecia impossível. A família continuava pressionando com expectativas. Falavam do concurso, da carteira assinada, da segurança. Comparavam constantemente com os primos. Diziam que ela estava no caminho certo. Ela sorria, mesmo se sentindo perdida. Por dentro, o conflito só aumentava. Ela sabia que uma decisão se aproximava. Cada dia de estudo tradicional parecia mais pesado. Não era falta de capacidade, era falta de propósito. Ela se perguntava se aquele esforço valia a pena. O sonho da família já não era o dela. Mas abandonar esse caminho exigia coragem. Coragem para enfrentar julgamentos. Coragem para ficar sozinha. Ela tentou ignorar os sinais e continuar. Disse a si mesma que era apenas uma fase. Mas o marketing digital não saía da mente. A ideia de liberdade crescia silenciosamente. Ela começou a planejar em segredo. Sabia que seria mal interpretada. Mesmo assim, não conseguia mais parar. Naquele momento, ela ainda seguia estudando. Ainda tentava atender às expectativas da família. Mas algo dentro dela já havia mudado. O sonho dos outros já não era suficiente. Ela estava prestes a fazer uma escolha difícil. Uma escolha que ninguém levaria a sério. E que mudaria tudo para sempre. Essa história não é só sobre dinheiro. É sobre continuar quando até a família duvida. Se isso já aconteceu com você, não sai desse vídeo. Se inscreva no canal. O dia em que ela decidiu falar chegou sem aviso. A família estava reunida em um momento comum. Ela respirou fundo antes de abrir a boca. O coração batia mais forte do que o normal. As mãos tremiam enquanto tentava manter a calma. Ela sabia que não seria bem recebida. Mesmo assim, decidiu não voltar atrás. Ela começou dizendo que precisava ser sincera. Explicou que vinha se sentindo perdida há muito tempo. Falou sobre estudar tanto sem se sentir realizada. Disse que aquele caminho não fazia mais sentido. O silêncio tomou conta do ambiente. Os familiares trocaram olhares desconfiados. Algo estava prestes a mudar para sempre. Então ela revelou que iria desistir daquele plano. Não queria mais seguir a carreira tradicional. Disse que queria liberdade financeira e geográfica. Falou sobre marketing digital com cuidado.
Tentou explicar que havia estudado muito sobre isso, mas ninguém parecia realmente ouvir. As expressões começaram a mudar rapidamente. O primeiro comentário veio carregado de ironia. Disseram que aquilo não era trabalho de verdade. Perguntaram se ela queria virar motivo de piada. Alguém mencionou os primos bem-sucedidos. Lembraram dos diplomas e dos empregos fixos. Compararam cada escolha dela com a deles. Ela sentiu o peso da reprovação. A família disse que ela estava jogando tudo fora. Chamaram sua decisão de irresponsável. Disseram que ela estava sendo influenciada pela internet. Afirmaram que aquilo era coisa de gente sem futuro. Cada frase soava como um golpe. Ela tentou se defender, mas era interrompida. Ninguém parecia disposto a entender. Os primos viraram o principal argumento contra ela. Falaram de estabilidade, salário e segurança. Disseram que ela estava ficando para trás. Perguntaram quando ela iria crescer de verdade. Compararam sonhos com realidade de forma cruel. Ela se sentiu pequena diante de todos. Mas algo dentro dela permaneceu firme. Mesmo machucada, ela manteve sua decisão. Disse que não queria viver a vida dos outros. Falou que preferia tentar do que se arrepender. A família reagiu com desapontamento visível. Alguns se levantaram e foram embora. Outros apenas balançaram a cabeça em reprovação. Ela percebeu que estava sozinha. O clima ficou pesado após aquela conversa. Ninguém tentou entender o lado dela. A decisão foi tratada como um erro. Ela passou a ser vista com desconfiança. Comentários indiretos começaram a surgir. O apoio que ela esperava nunca veio. A rejeição se tornou silenciosa. Naquela noite, ela chorou sozinha. Sentiu medo do futuro e da incerteza. Questionou se tinha feito a escolha certa. As palavras da família ecoavam na mente. A comparação com os primos doía profundamente. Mas o sonho ainda falava mais alto. Ela decidiu não desistir. A partir daquele dia, tudo mudou. A relação com a família ficou distante. Ela deixou de ser motivo de orgulho. Passou a ser vista como a que falhou. Ninguém levava sua decisão a sério. Mas ela sabia que precisava continuar, mesmo sem ninguém ao seu lado. Ela acordou nos dias seguintes com uma sensação estranha. A casa parecia a mesma, mas o clima era diferente. As conversas ficaram curtas e frias. Ninguém perguntava mais sobre seus estudos. Ninguém queria saber o que ela estava fazendo. O silêncio dizia muito mais do que palavras. Ela sentia que algo havia se quebrado. As comparações com os primos não pararam. Agora vinham em tom de deboche disfarçado. Comentavam sobre promoções e conquistas deles. Sempre na frente dela, como se fosse proposital. Ela ouvia tudo calada, com o coração apertado. Cada comentário reforçava a sensação de inadequação. Ela parecia sempre ficar para trás. Alguns familiares passaram a evitá-la. Outros fingiam que nada estava acontecendo. Mas ninguém oferecia apoio ou incentivo. Era como se ela tivesse escolhido o caminho errado. Ela se sentia julgada em cada olhar. Até os pequenos gestos carregavam reprovação. A solidão começou a se tornar constante. Mesmo assim, ela não parou de estudar. Acordava cedo e dormia tarde aprendendo sozinha. Marketing digital virou sua rotina secreta. Ela anotava tudo com cuidado e atenção. Cada aprendizado era uma pequena vitória silenciosa. Mas não tinha com quem comemorar. Tudo acontecia longe dos olhos da família. Havia dias em que a dúvida quase vencia. Ela se perguntava se não estava sendo orgulhosa. Pensava em desistir só para ser aceita novamente. O medo do fracasso era constante. As vozes da família ecoavam na mente. Comparações, críticas e desconfiança. Tudo isso pesava sobre suas escolhas. Em alguns momentos, ela chorava escondida. Sentia saudade da aprovação que já teve. Sentia falta de ser vista como exemplo. Agora era tratada como um erro. Mas o sonho ainda pulsava forte. A ideia de liberdade continuava viva. Ela se agarrava a isso para seguir. Enquanto os primos celebravam conquistas tradicionais, ela celebrava pequenas evoluções invisíveis. Um novo aprendizado, uma nova ideia. Nada parecia grande o suficiente para os outros. Mas para ela, significava progresso. Era um caminho lento e solitário. Mas era o único que fazia sentido. A família começou a pressionar de outras formas.
Perguntavam quando ela iria voltar ao normal. Insinuavam que aquilo era apenas uma fase. Diziam que ela estava desperdiçando tempo. Cada pergunta vinha carregada de julgamento. Ela evitava discussões para não se machucar mais. Preferia o silêncio à humilhação. Mesmo sem apoio, ela decidiu persistir. Prometeu a si mesma que iria até o fim. Sabia que ninguém acreditava nela. Mas precisava acreditar por conta própria. O medo ainda existia, mas não dominava. A determinação começou a crescer em silêncio. Ela não imaginava o que estava por vir. Naquele ponto da história, ninguém levava ela a sério. A família já tinha decidido que ela estava errada. Os primos seguiam sendo o padrão de sucesso. Ela seguia sozinha, desacreditada e invisível. Mas algo começava a mudar por dentro. Um passo silencioso estava sendo dado. E o futuro começava a se desenhar. Com o passar do tempo, a rotina dela mudou completamente. Os dias começaram a girar em torno do aprendizado constante. Ela estudava estratégias, testava ideias e cometia erros. Nada era simples ou rápido como prometiam por aí. Muitas tentativas não davam resultado algum. Mesmo assim, ela se recusava a parar. Cada falha ensinava algo novo. Ela passou a trabalhar em silêncio absoluto. Ninguém da família perguntava mais sobre seus planos. Isso doía, mas também trazia foco. Sem expectativas externas, ela seguia sozinha. Aprendeu a confiar apenas no próprio esforço. A solidão virou parte do processo. E a disciplina se tornou sua aliada. Havia noites em que o cansaço era extremo. O corpo pedia descanso, mas a mente não parava. Ela pensava se tudo aquilo valeria a pena. O medo de estar errada ainda aparecia. Mas desistir parecia pior do que continuar. Ela lembrava do motivo que a fez começar. A liberdade ainda era o objetivo. Enquanto os primos avançavam em carreiras tradicionais, ela avançava em um caminho invisível aos outros. Não havia aplausos nem reconhecimento. Só telas, anotações e tentativas frustradas. A família seguia acreditando que ela estava perdida. Mas, internamente, algo começava a se alinhar. Ela já não se sentia tão confusa. Com o tempo, pequenos resultados começaram a surgir. Nada grandioso, mas suficiente para dar esperança. Uma venda, um retorno positivo, um sinal. Ela comemorava sozinha, em silêncio. Sabia que contar à família não faria diferença. Eles ainda não estavam prontos para ouvir. Ela também não precisava provar nada ainda. O aprendizado começou a se conectar. As estratégias passaram a fazer mais sentido. Ela percebeu que estava evoluindo de verdade. O que antes parecia impossível começou a clarear. A confiança crescia lentamente dentro dela. Mesmo sem apoio, ela se sentia mais forte. A decisão parecia cada vez mais certa. Ainda assim, os comentários da família continuavam. Diziam que ela estava atrasando a própria vida. Repetiam histórias de sucesso dos primos. Usavam isso como argumento contra ela. Ela ouvia tudo em silêncio, sem reagir. Já não sentia a mesma dor de antes. Algo dentro dela havia mudado. Ela começou a imaginar um futuro diferente. Um futuro onde pudesse escolher onde viver. Onde o trabalho não fosse uma prisão. Onde o esforço tivesse significado real. Esses pensamentos a mantinham firme. Mesmo quando tudo parecia lento demais. Ela sabia que estava construindo algo. O processo exigia paciência extrema. Nada acontecia do dia para a noite. Ela caiu, levantou e tentou novamente. Cada erro a tornava mais preparada. Mesmo sem perceber, ela estava amadurecendo. A jovem insegura já não era a mesma. Uma nova versão estava surgindo. Sem saber, ela estava se aproximando da virada. O esforço silencioso começava a ganhar forma. Algo que ninguém da família imaginava. Algo que mudaria completamente a percepção deles. Mas ainda não era hora de revelar nada. O melhor ainda estava por vir. E o silêncio continuava sendo sua força. Em um momento inesperado, algo finalmente funcionou. Uma estratégia que ela vinha testando começou a dar retorno. No início, ela achou que fosse apenas sorte. Mas os números continuaram crescendo. Cada novo resultado confirmava que estava no caminho certo. Ela sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. Pela primeira vez, o sonho parecia real. Os ganhos ainda eram discretos, mas consistentes. Não era fortuna, mas era liberdade em construção.
Ela passou a ter controle sobre o próprio tempo. Já não dependia de horários fixos ou ordens externas. A confiança que faltava começou a surgir. Tudo aquilo que aprenderá fazia sentido agora. O esforço silencioso começava a se pagar. Com o tempo, o crescimento acelerou. As estratégias se tornaram mais refinadas. Ela começou a entender o jogo de verdade. O marketing digital deixou de ser teoria. Virou prática, resultado e constância. O medo de fracassar foi sendo substituído por clareza. Ela já não duvidava mais de si mesma. Enquanto isso, a família seguia sem perceber nada. Continuavam falando sobre os primos e suas conquistas. Acreditavam que ela ainda estava perdida. Ela ouvia tudo com tranquilidade. Já não sentia necessidade de se explicar. Sabia que o momento certo ainda não havia chegado. O silêncio agora era estratégico. A liberdade geográfica começou a se tornar possível. Ela passou a trabalhar de qualquer lugar. Um notebook e conexão eram suficientes. Aquilo que parecia impossível virou rotina. Ela lembrava das críticas e comparações do passado. Nada daquilo fazia mais sentido agora. A visão dela tinha ido além. Os resultados cresceram de forma consistente. O que antes era insegurança virou estabilidade própria. Ela começou a ganhar mais do que imaginava. Sem depender de diploma ou aprovação familiar. O sonho da liberdade financeira se concretizava. Mas ela manteve tudo em silêncio. Não por orgulho, mas por respeito ao processo. Com o tempo, as oportunidades se multiplicaram. Parcerias, convites e novas possibilidades surgiram. Ela passou a ser reconhecida fora daquele ambiente familiar. Pessoas acreditavam no trabalho dela. Algo que nunca havia acontecido antes. Isso fortaleceu ainda mais sua confiança. Ela sabia que havia feito a escolha certa. Em alguns momentos, ela lembrava da jovem insegura. Daquela que quase desistiu para agradar os outros. O contraste era grande demais para ignorar. Ela percebeu o quanto havia amadurecido. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. O processo tinha moldado quem ela se tornou. Ela já não precisava provar nada. A distância emocional da família ainda existia. Mas agora ela lidava com isso de outra forma. Sem raiva, sem mágoa constante. Apenas com consciência do próprio valor. Ela sabia que o reconhecimento viria. Não porque ela buscava isso, mas porque seria inevitável. Sem que ninguém soubesse, a virada já havia acontecido. A jovem desacreditada agora era independente. Aquela decisão criticada tinha mudado tudo. O sonho que ninguém levou a sério se tornou realidade. Mas o capítulo mais impactante ainda estava por vir. O reencontro estava próximo. E ninguém estava preparado para isso. O reencontro aconteceu de forma simples e inesperada. Um evento familiar reuniu pessoas que ela não via há tempos. A família estava presente, assim como os primos. No início, ninguém percebeu sua chegada. Ela entrou com calma, sem chamar atenção. Não precisava provar nada com palavras. Tudo nela já havia mudado. Alguns familiares começaram a notar algo diferente. A postura, a confiança, a tranquilidade no olhar. Ela já não era a jovem insegura de antes. As conversas ao redor foram diminuindo. Os olhares curiosos começaram a surgir. Ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo. Mas algo estava fora do padrão. Em determinado momento, alguém perguntou sobre sua vida. A pergunta veio carregada de surpresa e curiosidade. Ela respondeu com simplicidade, sem arrogância. Falou sobre trabalhar online e ter liberdade. Mencionou que não dependia mais de horários fixos. Não citou valores nem conquistas exageradas. Mas o impacto foi imediato. O silêncio tomou conta do ambiente. Os familiares se entreolharam, confusos. Os primos, antes exemplos de sucesso, ficaram quietos. Ninguém esperava aquela resposta. A jovem que haviam desacreditado tinha seguido em frente. E tinha construído algo real. Sem pedir permissão a ninguém. Aos poucos, as perguntas começaram a surgir. Agora o tom era completamente diferente. Curiosidade substituiu o julgamento. Mas ela respondeu apenas o necessário. Não havia ressentimento em suas palavras. Apenas serenidade e segurança. Ela não precisava se justificar. A família percebeu que havia errado. Mas nenhum pedido de desculpas foi dito. O silêncio falou por todos. As comparações com os primos cessaram.
O padrão de sucesso havia mudado ali. E todos sabiam disso. Mesmo sem admitir em voz alta. Ela observava tudo com calma. Não sentia vontade de se vingar, nem de expor o passado. A maior vitória já tinha acontecido. Ela tinha conquistado a própria liberdade. Financeira, geográfica e emocional. Isso era suficiente. Naquele momento, ela entendeu algo importante. Nem todos vão acreditar no seu sonho. Nem todos vão apoiar suas decisões. Mas isso não define o seu destino. A única validação necessária vem de dentro. O resto é consequência. Ela era a prova disso. Ao sair daquele encontro, ela respirou aliviada. Sentiu orgulho da própria coragem. Lembrou de tudo o que enfrentou sozinha. Cada dúvida, cada noite difícil. Tudo tinha valido a pena. Ela não mudou para provar algo aos outros. Mudou para ser fiel a si mesma. Hoje, ninguém leva aquela jovem na brincadeira. Os familiares ainda tentam entender o que aconteceu. Mas o resultado já é inegável. Ela construiu o que muitos duvidaram. Seguiu um sonho que ninguém levou a sério. E transformou silêncio em conquista. Sem nunca precisar dizer "eu avisei".